Imagina que você está a 1000 milhas da costa e um raio atinge seu mastro. Sua bateria morre, as suas telas e GPS simplesmente se apagam. O que você faz? Eu vou te mostrar por que o céu é o único backup que nunca deixa você na mão. Muita gente acredita que navegação astronômica é coisa de gênio, de pirata ou então algo que ficou num passado distante. O sextante parece intimidante a princípio, tipo uma mistura de um transferidor de escola anabolizado com um acessório do Mad Max. Parece um objeto que, se você segurar de um jeito errado, pode acabar abrindo um portal para o ano de 1700 ou invocando um pirata fantasma no convés do seu barco. Mas a verdade é que, se você olha para o horizonte com um sextante calibrado, conhece uma sequência simples de fórmulas de correção e tem um almanaque náutico e um relógio preciso a bordo, você é capaz de encontrar sua localização em qualquer lugar do mundo. Navegar pelas estrelas é essencialmente resolver um problema de geometria no espaço-tempo. No meio do oceano, sem ponto de referência terrestre, o GPS nos dá a falsa sensação de que a posição geográfica é um dado místico que brota de uma tela. Mas basta entender que a Terra foi fatiada para a gente poder encontrar a nossa localização. A latitude é a nossa posição vertical, sendo 0 a linha do Equador, e os números sobem até 90 graus, indo para cima ou para baixo, para norte ou para sul. Já a longitude é a nossa posição horizontal dentro do mapa, que é medida a partir do meridiano de Greenwich, e vai de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste. Essas coordenadas são simplesmente cruzar uma dessas linhas horizontais com uma vertical. O globo é dividido em faixas com o símbolo de graus e os minutos conferem uma maior precisão dentro de cada uma dessas faixas. E as letras N, S, E e W correspondem aos quadrantes norte, sul, leste e oeste, que são a nossa bússola final. Por exemplo, as coordenadas 49 graus, 38,82 minutos norte, 1 grau, 37,30 minutos oeste, nos levam diretamente ao ponto de Cherbourg, na França. O primeiro passo para dominar essa arte é encontrar uma relação angular entre qualquer astro que esteja visível no céu e a linha do horizonte. Esse é o ângulo de elevação do astro. E para isso a gente usa o sextante. Ele recebe esse nome porque ele é feito num formato de arco de 60 graus, ou seja, corresponde a 1/6 de um círculo completo. Ele parece muito complexo, mas é na verdade bem simples. Ele é composto por um espelho de índice fixado a um braço móvel que aponta para uma escala, um espelho de horizonte e um telescópio. E ele possui filtros solares. O uso incorreto do sextante sem essa proteção dos filtros solares é o motivo por que tantos navegadores terminaram suas carreiras usando tapa-olhos, após queimarem suas retinas com a luz do sol refletida diretamente. A física por trás dele é linda e fascinante. Embora ele represente 60 graus no arco, ele, na sua escala, marca até 120 graus. Por quê? Quando a gente mede a altura do Sol, por exemplo, o ângulo de entrada e o ângulo de saída do raio de luz se somam, então ele fica dobrado. Então, se o braço do índice desloca 20 graus, por exemplo, para trazer o Sol até a linha do horizonte, tanto o raio incidente quanto o raio refletido se deslocam 20 graus, que totalizam 40. É por causa dessa dupla reflexão que a escala do sextante é dobrada e vai até 120 e não 60. Vamos imaginar que você está navegando e decide tirar a sua latitude ao meio-dia. E os dados que você precisa para fazer os cálculos são os seguintes. A altura medida no sextante, HI, deu 45 graus e 10 minutos. Agora você precisa aplicar 3 correções principais nesse ângulo que você leu no arco do sextante para fazer a correção da altura medida
e transformar ela em altura observada. São 3 continhas, mas é muito simples de entender por que elas precisam ser feitas. Os sextantes normalmente têm um erro de índice que você consegue identificar no próprio aparelho, que é assim: quando você alinha os espelhos do sextante para que a imagem direta e a refletida coincidam perfeitamente, a escala deve marcar exatamente 0. Se ela marcar algo diferente de 0, significa que você já tem um valor de entrada ali na sua conta. Então, por exemplo, se você, quando alinhou, percebeu que na escala existe, por exemplo, 2 minutos, ou seja, os espelhos não estão 100% alinhados no 0, significa que você está adicionando 2 minutos na sua conta sem que seja um dado real. Então, você precisa subtrair esses 2 minutos. Pode ser que seja um erro negativo também de índice, pode ser que em vez de marcar 0, ele esteja marcando menos 2 minutos, então você precisa, ao final da observação, somar esses 2 minutos. É uma lógica bem simples. Então, essa é a primeira correção. Se o sextante tiver algum erro de índice, você soma se ele for negativo ou diminui se ele for positivo. Então, nesse caso, supondo que o sextante tenha um erro de mais 2 minutos, a gente diminui 2 minutos da altura medida e aí a gente passa a ter um dado para trabalhar de 45 graus e 8 minutos. A próxima correção é a depressão do horizonte. Como o nosso olho, ao medir o horizonte, ele está acima do nível do mar, no deck do barco, o horizonte que a gente vê, ele é um pouco abaixo do horizonte real. Então, para a gente fazer essa correção, a gente precisa saber qual que é a distância entre a linha d'água e a altura do seu olho em metros, que pode variar dependendo do barco e da altura da pessoa que está fazendo a medição. Em um TIC 38, por exemplo, se você estiver de pé no cockpit, deve ser mais ou menos algo em torno de 2,5 metros. Com esse dado, a fórmula para aplicar a correção de depressão do horizonte é DIP, que é a depressão do horizonte, é igual a 1,76 vezes a raiz quadrada da altura do olho a partir da linha d'água. Quando você chega nesse valor, você subtrai da sua última altura observada. Então, nesse exemplo, a gente supondo que seria 2,5 metros a altura do olho do observador, a gente vai ficar com um resultado de 2,8 minutos, que eu vou arredondar aqui para 3. E aí a gente diminui esses 3 minutos e ficamos com 45 graus e 5 minutos. Aí a gente passa para a próxima correção, lembrando que essas correções precisam ser feitas nessa ordem. A próxima correção é a refração atmosférica. Ela precisa ser feita porque a atmosfera desvia a luz, fazendo o Sol parecer mais alto do que ele realmente está. Esse valor você consegue retirar do almanaque náutico. Ele também deve ser subtraído da sua última conta. Para essa altura que foi medida nesse exemplo, no almanaque a tabela indica 1 minuto. Então, menos 1 minuto e acaba com 45 graus, 0,4 minutos, que é a altura observada final. Aqui uma fórmula completa. A altura observada é igual à altura medida mais ou menos o erro de índice, dependendo se ele é positivo ou negativo no sextante, menos a depressão do horizonte, menos a refração atmosférica. É uma conta simples de menos e mais ali. Aí, com esses dados, a gente parte para a segunda correção, que diz respeito ao semidiâmetro do Sol, porque o sextante mede a borda inferior do Sol, mas o cálculo precisa ser corrigido para o centro do Sol. Por isso, a gente soma o raio do disco solar, que é aproximadamente 16 minutos. Isso é um dado fixo, é sempre esse valor, para chegarmos à altura verdadeira, H. Então, a fórmula é a altura verdadeira é igual à altura observada, que é o dado que você estava a partir das correções acima, mais a correção do semidiâmetro, que é somado 16 minutos. Então, a fórmula fica a altura verdadeira é 45 graus e 4 minutos mais 16 minutos, que é igual a 45 graus e 20 minutos.
Essa é a altura verdadeira. Aí o próximo cálculo é da distância zenital, que transforma essa altura em uma distância vertical em relação ao topo da sua cabeça, que é o zenite é igual a 90 graus menos a altura verdadeira que foi aferida e calculada. Então, zenite é igual a 90 graus menos 45 graus e 20 minutos, que dá 44 graus e 40 minutos. E aí, a fórmula final para encontrar a latitude, você cruza o seu dado do zenite com o dado da declinação do almanaque náutico. E aí tem só uma atenção, se você e o Sol estiverem do mesmo lado do Equador, por exemplo, norte e norte, as forças se somam. Mas se você estiver no lado oposto do Equador, você tem que subtrair o zenite. Como nesse exemplo as duas posições são norte, a gente vai somar o zenite com a declinação do dia. Então a latitude final, que nesse caso, olhando no almanaque, dava 12 graus, 0 minutos. Então a gente soma 44 graus, 40 minutos, que era o zenite, mais os 12 graus, chegamos ao resultado de 56 graus e 40 minutos norte. E assim a gente encontra a latitude aproximada. Agora, para localizar a longitude e cruzar essas informações para ter uma precisão da sua localização, a gente precisa de outra ferramenta, que é o tempo, ou seja, um relógio que precisa estar exatamente calibrado com o horário de Greenwich, de UTC. Se o relógio estiver desincronizado em 4 segundos que seja, pode significar um erro de 1 milha náutica no cálculo. Historicamente, esse foi o maior desafio na localização da navegação. Se a latitude é filha do espaço e dos ângulos, a longitude ela é filha do tempo e é muito mais simples de calcular. Para saber a nossa longitude, a gente compara quando a medição é feita no nosso barco com o momento de Greenwich. Como a Terra gira 15 graus a cada hora, se o seu meio-dia local acontece às 14 horas de Greenwich, isso significa que você está 2 horas atrás, ou seja, 30 graus a oeste. E é isso. Com esses dados você consegue traçar um ponto no mapa. É importante dizer que essa é uma maneira simplificada de explicar como funciona a localização pelos astros e pelo tempo. E na prática, para se tornar um navegador eficiente de fato e com precisão, existem muitos outros cálculos e correções de erro, refinação da refração e outros aprofundamentos teóricos que precisam ser dominados, mas esse vídeo é para simplificar algo que parece muito complexo para muitas pessoas. Mas a base de tudo é esse diálogo entre o tempo e o ângulo. A gente preparou um PDF de apoio com umas fórmulas básicas, umas tabelinhas para se ter à mão. Quem quiser baixar é só ir no link que está na descrição do vídeo. A navegação astronômica nos ensina que o universo não é um caos de pontos brilhantes, mas ele é uma dança geométrica perfeita que já foi mapeada pelos humanos há muitos anos. Quando você segura um sextante, você não está apenas operando uma ferramenta ancestral, você está conectando o seu olho, o horizonte da Terra e o centro de uma estrela. Dominar essa técnica nos dá uma autonomia que nenhum satélite ou bateria de lítio pode oferecer. E essa simplicidade é como descobrir que para ser verdadeiramente autônomo no mar, você não precisa somente de sistemas complexos que dependem de bateria e de cabos, mas na verdade de entender as leis básicas que regem o universo. Esse processo de circunnavegação acaba sendo também um processo de simplificação, de entender o que realmente é necessário para se viver e aprender a ler o céu para encontrar seu próprio caminho no mar. O mar é um professor rigoroso, mas que ensina através do que não é falado. É preciso observar. E ele recompensa aqueles que escolhem não se conformarem em estar perdidos e passam a olhar o planeta de uma outra forma.